Nós vamos falar sobre Émile Durkheim. Né? Émile Durkheim foi um autor francês que viveu lá na virada do século XIX para o começo do século XX. Ele teve um papel muito importante na sociologia porque ele se propôs ser um fundador. Então, outros autores que nós vamos estudar, por exemplo, o Karl Marx, o Max Weber. O Max Weber se via como sociólogo, mas o Karl Marx, por exemplo, ele é uma apropriação que se faz da filosofia. Ele nunca se propôs a ser um sociólogo, até porque isso ainda não existia na época em que ele viveu, né? Pelo menos não tinha a ciência da sociedade, não tinha as características que ela viria a ter décadas, um século depois. Então, Durkheim é um autor central porque ele se propõe ser um fundador da sociologia, né? Ele vai ser considerado o fundador da sociologia. Mas ele tem características muito peculiares no seu pensamento e obra, que nós precisamos entender para compreender as nuances, né, da obra desse autor. Então, ele vive num contexto histórico, né, para compará-lo com os outros dois autores que nós vamos estudar, que são alemães, né, ele vive num contexto histórico e social bastante distinto, embora seja ali mais ou menos na mesma época. A França na qual ele viveu era uma França que já era unificada faz muito tempo. Ela tinha um governo central, a sociedade era relativamente bem estruturada. O processo de formação do Estado Nacional francês, ele começou muito antes, já na época da monarquia absolutista. Então, se vocês se lembrarem dos monarcas absolutistas, os primeiros nomes que vêm à nossa mente são justamente os franceses, né? Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, mesmo monarcas anteriores, eles eram a epítome, né? A personificação daquilo que é um monarca absolutista. Então, nós estamos falando aqui de uma sociedade bastante centralizada e relativamente bem organizada. Então, nós estamos falando de uma sociedade, de um governo, de um Estado com fronteiras nacionais bem estabelecidas, todo o processo de unificação francesa e de criação do Estado-nação francês, né, pelo fato de que ele é muito anterior ao alemão, fez com que, na época do Émile Durkheim, ele já tivesse um corpo social bastante denso e sólido para estudar. Então, a sociedade a que ele se refere, ela é bastante distinta daquilo que nós vamos ver nos outros dois autores. Ok? Então, o fato de que a sociedade francesa já era uma sociedade bastante unificada, que o Estado Nacional francês já era um Estado forte, à época do Émile Durkheim, permitiu que ele tivesse uma visão bastante específica, bastante pontual aí do que é o ser uma sociedade. A gente vai ver depois as influências pontuais disso, né, desse tipo de construção social. Uma coisa muito importante no pensamento do Émile Durkheim também é o fato de que ele vive enfim, ele produz conhecimento a partir de uma lógica muito diferente dos autores posteriores. Para ele, a ciência social, ou seja, a sociologia, ela deveria ser entendida como uma ciência natural e não como uma ciência humana. Ou seja, a sociologia, ela estaria lá no campo do conhecimento da física, da matemática, né, da geografia, ou da geografia física, e não das humanidades. Veja que coisa interessante. Para ele, sociologia é uma ciência exata, é uma ciência da natureza e não uma ciência social permeada ou sujeita à subjetividade. Do ponto de vista do Émile Durkheim, só mudar minha configuração de tela para ver vocês aqui. Eu só estou vendo a minha cara, tá me desconcentrando no que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Colocar no modo mosaico. Beleza. É isso. Agora vamos lá, né, ativar essas câmeras. Vamos ativar essas câmeras, galera. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, valeu, Cauane, valeu, Ricardo, João, o Adriano está aí. Então, o Émile Durkheim ele pensava a ciência social, ou seja, ele pensava a sociologia
como uma ciência da natureza e não como uma ciência humana, ou seja, não como uma ciência subjetiva. Para ele, sociologia era uma ciência exata. Veja que hoje, para a gente, isso parece bastante absurdo, né? Essa é uma interpretação de sociologia que é muito minoritária. Então, pouca gente hoje usa o Émile Durkheim como o fundamentador principal das suas obras. Ele é visto como um autor, né, que precisa ser entendido para a gente compreender o que é a sociologia, mas poucos trabalhos de sociologia que existem hoje são inspirados no Émile Durkheim. Então, ele é uma corrente muito minoritária do pensamento sociológico. O grosso do pensamento sociológico ele é weberiano ou marxista, né? Durkheim é uma minoria bastante pequena. O campo da ciência em que ele é mais visto, mais utilizado, é o direito, né? Justamente por características que nós vamos ver mais adiante, principalmente por conta da sua análise sistêmica. Então, o que significa, né, para o Durkheim, entender a sociologia como uma ciência natural, como se fosse uma ciência exata? Para começar, ele entendia a sociedade humana mais ou menos como se a gente estivesse pensando numa colmeia. Ou seja, você entender quem são as pessoas e por que elas fazem aquilo que elas fazem em sociedade, o que é uma sociedade, o que é um grupamento humano e como ele funciona, para o Durkheim seria mais ou menos a mesma coisa que você entender uma colmeia de abelhas, você entender uma colônia de formigas. Tem um grupo, né, um coletivo em que cada uma dessas partes o compõe, cada um deles tem a sua função específica, e essa função específica ela vai determinar o funcionamento do conjunto, mas a razão pela qual as pessoas, ou as abelhas, ou as formigas fazem aquilo que elas fazem, não tem a ver, segundo o Durkheim, com subjetividade. Do ponto de vista dele, as pessoas fazem aquilo que elas fazem por razões externas, por uma razão que é muito próxima daquilo que leva as formigas a fazer aquilo que elas fazem. Ou seja, elas têm um papel na organização social, mais ou menos como as formigas têm um papel na colônia, como as abelhas têm um papel na sua colônia. Portanto, aquilo que nós fazemos não depende necessariamente da nossa vontade, mas é uma reação que nós temos ao grupo no qual nós vivemos. Então, para explicar o que seria isso, vamos falar aqui dos temas fundamentais da obra do Durkheim, que seriam fatos sociais, anomia e normalidade e organicismo. Tudo isso depois eu vou colocar no texto lá na plataforma para vocês lerem com calma. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: para ele, a sociedade humana, como eu acabei de falar, ela funciona mais ou menos como uma colmeia de abelhas. Ou nós poderíamos também fazer aqui uma analogia com uma máquina, certo? Cada uma das peças, ela faz parte de um conjunto maior, e para que o conjunto funcione, cada uma dessas peças precisa agir, precisa atuar em sintonia. As pessoas, né, que vivem dentro dessa sociedade, elas agem em função de determinados objetivos, e esses objetivos serão essas peças. Esses objetivos seriam os fatos sociais, ou essa lógica de ação seriam os fatos sociais. Mais especificamente, fato social pode ser definido como uma ação humana que é definida em conjunto e ela é externa, ou seja, ela não depende da minha vontade específica. Segundo o Durkheim, a sociedade já existia antes de eu nascer, ela vai continuar existindo depois que eu morrer, portanto, ela é um organismo, né, com características bastante próprias que são diferentes de mim, ou seja, existo eu enquanto indivíduo, mas existe também a sociedade, e essa sociedade ela tem características próprias que são diferentes das minhas. A sociedade é uma coisa, eu sou outra. Ele pensa o indivíduo e a sociedade aqui mais ou menos dentro de uma lógica que são separada. Obviamente, a sociedade ela é composta por indivíduos, mas ela é maior do que a soma dos comportamentos individuais. Ela tem uma característica que é própria. Ela tem uma cara própria, ela tem uma lógica de funcionamento que independe de mim. Por isso, os fatos sociais eles são externos. Eles são também generalizantes, ou seja, todas as pessoas que vivem dentro dessa sociedade estão sujeitas, submetidas a esses mesmos fatos sociais. Elas vão
desempenhar o mesmo tipo de tarefas ou vão ter que se submeter a essas tarefas sociais, né, igualmente. O fato social é externo, portanto, generalizante, porque todas as pessoas vão desempenhar esses fatos sociais, mas ele também é coercitivo, ou seja, todas as pessoas serão obrigadas a desempenhar essas tarefas sociais. Esses fatos sociais, que são externos e são generalizantes, porque todos vão fazer, eles também, igualmente, a todos nos obrigam. Todos nós seremos forçados, por uma via ou por outra, a desempenhar a nossa tarefa social. O Durkheim tem uma abordagem bastante interessante disso, e é muito interessante que ele não fala necessariamente aqui em violência para forçar as pessoas a adotar esses hábitos, a se adequarem a esses fatos sociais. Muitas vezes nós vamos simplesmente obedecer a uma coerção que ela é subjetiva, né? Nós vamos obedecer por conta do olhar do nosso semelhante, por conta das pessoas que estão à nossa volta. Essa coerção é uma coerção que ela é sutil, não é necessariamente uma coerção baseada na força, embora possa ser também. Ok? Então, esses fatos sociais, eles são as peças, os mecanismos que fazem com que essa sociedade funcione. Não somos nós, necessariamente, as formigas, mas os fatos sociais são essas formigas que compõem a colmeia. Então, para a gente pensar em fato social, essa analogia com a máquina é bastante interessante. Então, pense no carro. Né? Ele tem um motor, tem todo o sistema de transmissão, ele tem os bancos, tem, né, o volante. Cada uma dessas peças desempenha uma função específica que faz com que essa máquina possa funcionar. Para ficar mais claro, né, o que significa um fato social e por que ele é importante, né, por que isso define a obra do Durkheim, então vamos pensar em exemplos de fatos sociais, exemplos de comportamentos que nós desempenhamos, né, dentro da nossa sociedade, que são externos, generalizantes e coercitivos e que nos ajudam, né, a compor, né, esse corpo social coletivo. O que vocês acham que poderiam ser exemplos de fatos sociais? Ou seja, comportamentos típicos que nós adotamos dentro da nossa convivência social, que tem uma função dentro da sociedade e fazem com que ela funcione. Bem, o que vocês acham? Trabalho? Será que o trabalho é um fato social? O que vocês acham? Ele é externo? Ou seja, as pessoas já trabalhavam antes de eu nascer? Né? O trabalho é uma coisa que existe em sociedades, independente da minha vontade, independente da minha subjetividade? Professor, Oi. o respeito, as boas maneiras, a educação. Educação, né, é um tema que a gente já pode né, discutir também, mas vamos voltar aqui para a questão do trabalho. Né? E aí, o que vocês acham? O trabalho, ele existe socialmente desde há muito tempo, independente da minha vontade pessoal? Sim, não, nem sim nem não. Muito pelo contrário. Sim. Sim, sim, né? Sim, desde sempre as pessoas trabalham. Esse trabalho tem uma função social? Ou seja, existe uma razão dentro da sociedade para que as pessoas trabalhem? A sociedade depende do trabalho das pessoas, de alguma forma? Né? Sim, com toda certeza. Ele é, portanto, externo. Mas ele é generalizante? A esmagadora maioria das pessoas trabalha? Ou todas as pessoas trabalham? Sim, né? Sim. E quem não trabalha também é definido por não trabalhar. Ou você é trabalhador ou você é um desempregado. É isso? Ou você é uma pessoa que se esforça ou você é um vagabundo. Ou seja lá o que for. Ou seja, veja que é um tema que determina a vida da sociedade. Se você não trabalha, você é definido como um não trabalhador. Portanto, o trabalho ele é generalizante. Todo mundo tem que trabalhar ou não trabalhar aqui. Né? Então, a ideia do trabalho ela é absolutamente definitiva para a existência do indivíduo dentro desse corpo social. Então, ele é externo, né? Ele tem uma função social que independe de mim, da minha vontade. Ele é generalizante, todo mundo trabalha, ou seja, essa é uma função social que submete todas as pessoas.
Ele é coercitivo? Você tem que trabalhar? Depende, né? Se for criança, não. Não? Eu falei que depende. Se for criança, não. Mas aí, o pessoal aí que tem filhos, vocês põem a molecada para trabalhar, fazer tarefinhas ou não? Sim? E por que vocês fazem isso? Tarefinha, né? Então, mas fazer veja, que o trabalho escravo trabalho com significa criança. muitas coisas diferentes. Você pode trabalhar sendo escravo numa mina de sal, mas você pode trabalhar também ah, fazendo tarefas domésticas, sem carteira de trabalho, sem receber por isso, inclusive. Né? Tudo isso é trabalho. Ou você pode ter trabalho Sim, da profissional mesma forma que eu remunerado. trabalho de carteira assinada, eu também já trabalhei sem carteira assinada quando eu era adolescente. Agora, Exatamente. criança, não. Mas Professor mesmo. Rodrigo, Oi. acho frisar uma questão, por exemplo, eu tenho o exemplo da minha mãe, que ela sempre foi do lar, né? Uhum. E é interessante que ela ficava muito brava quando ela ia, por exemplo, preencher um cadastro, responder alguma coisa, e a pessoa falava assim, você trabalha? Aí ela falava, sou do lar, né? Pessoa que trabalha em casa, no serviço doméstico, na própria casa, né? E aí a pessoa falava assim, ah, tá, não trabalha. Aí marcava. Esse é o ponto. Então vejo que, em geral, as pessoas confundem trabalho com profissão. Que às vezes trabalha mais do que quem trabalha de carteira assinada. Com certeza, na média, trabalha muito mais. Mas o ponto é esse. As pessoas confundem trabalho com profissão. Né? Trabalho com carteira assinada. Trabalho de casa nunca acaba. Então, mas o trabalho é o desempenhar de uma função. Certo? Você usar a sua mente, usar o seu corpo para desempenhar uma tarefa que tem importância social. Isso é trabalho. Se você escrever um livro, não trabalho, né? Ler lá e escrever alguma coisinha. A maioria das pessoas pensa que isso não é um trabalho. Você pode interromper a pessoa que está lendo lá o livro porque ela não está fazendo nada, né? Não está trabalhando, está lendo só. Mas isso também é um trabalho intelectual. Você vê, nós confundimos o trabalho, em primeiro lugar, com o trabalho físico, em segundo lugar, com o trabalho remunerado, ou seja, profissão. Coisas diferentes. Trabalho é qualquer atividade que você desempenha em sociedade que tenha uma função social. Né? Isso é trabalho. Então, trabalhar é uma Rodrigo, necessidade. Então, estamos aqui, então, trabalhando. Sim. Intelectualmente. Sim. Eu estou trabalhando porque eu estou desempenhando isso profissionalmente, mas vocês também estão desempenhando aqui uma tarefa que ela não é vista como um trabalho porque ela não é uma profissão, mas ela é, né, uma tarefa socialmente importante. Vocês estão aqui dedicando uma parte do tempo, né, se concentrando, tomando notas e tudo mais. Isso também é uma modalidade de trabalho, nesse sentido de um trabalho social. Né? Vocês estão se lapidando. A gente pode depois discutir isso também na parte da educação. Então, vejam, o trabalho ele é externo, né? Ele é construído socialmente, independente da minha vontade, ele é generalizante, todo mundo trabalha, ou é definido, né, por uma posição de trabalho, e ele é também coercitivo, porque todo mundo é obrigado a trabalhar, ou não? Sim, né? Você é obrigado a trabalhar, mas por quê? Porque se você não trabalhar, a polícia vem te prender em casa, ou seja, a coerção ela é física, a coerção ela é legal, a coerção é uma coerção estatal? Não é, embora às vezes possa ser, até outro dia. Em sociedade é uma coerção moral, né? Exato, mas vejam, até outro dia. Trabalha, você é um vagabundo. Então, mas até outro dia, na legislação brasileira, havia o crime de vadiagem. Né? O crime de vadiagem. Você está na rua de noite sem fazer nada, você pode ser preso como um vadio. Né? Você é um vagabundo. Você podia ser preso por isso, crime de vadiagem. Hoje isso não existe mais. Então, por que as pessoas trabalham? Porque elas têm uma necessidade, primeira prática. Né? A sociedade é organizada de tal forma que você precisa desempenhar essas tarefas para poder sobreviver. Ou seja, você depende de trabalhar para poder comer, para poder, né, ter um teto sobre a sua cabeça. Mas muitas vezes, mesmo que você não tenha essa necessidade prática de trabalhar,
existe uma coerção moral ligada ao trabalho, em que às vezes a pessoa ela é vista, a pessoa pode ser mal vista se ela estiver, por exemplo, no meio da tarde em casa vendo um filme, né? Então a pessoa tem vergonha. Você receber uma visita, tá lá no meio da tarde assistindo um filme em casa, puta merda, a pessoa vai chegar aqui, eu tô vendo um filme, né? Devia ser o membro produtivo da sociedade, mas eu não sou. Estou aqui à toa. Ainda que a pessoa tenha dinheiro para viver uma vida inteira sem nunca mais ter que trabalhar, por exemplo, mas ela tem que buscar uma atividade, tem que buscar alguma coisa para fazer, não necessariamente uma atividade benemerente, por exemplo, mas ela precisa estar trabalhando de alguma forma, né? Porque isso é uma necessidade social. Então, veja que o trabalho é coercitivo. Você faz isso por uma necessidade que é prática, preciso para comer, se eu não trabalhar, morro de fome, mas também você precisa trabalhar porque é uma pressão social muito forte para isso. Né? Quem não trabalha é vagabundo. Então, há aqui diversas modalidades de coerção. Você vê, a coerção ela pode ser física, ela pode ser material, ela pode ser subjetiva, ela pode ser uma coerção moral, mas ela existe. Então, veja que o trabalho é claramente é um fato social. Agora, o fato social, portanto, vocês entenderam por que o trabalho ele é importante socialmente, ele é uma peça muito importante do mecanismo social. Vocês concordam com isso? Uma sociedade poderia existir se as pessoas que estão dentro dela não trabalhassem? Dificilmente. E tá tão entrelaçado hoje, Rodrigo, com a vida que a gente leva. Hoje eu trabalho numa instituição financeira, então, assim, o horário é mais flexível. Eu acabo, tem dia que eu saio, 3 horas da tarde eu saio do trabalho. Esses dias eu ouvi uma coisa que foi bem chata, assim, para mim. Fui numa loja, saí do banco, fui a uma loja, e me perguntaram se eu não trabalhava. Porque me viam cedo na rua. Então, assim, realmente, eu trabalho. Mas trabalho com horário flexível, né? E tudo. Então, acaba-se que, se você está na rua em certo horário, as pessoas te julgam por não trabalhar. E você vê como é doído, como é chato, como é agressivo essa modalidade de coerção, né? De modo geral, numa sociedade como a nossa, nós somos definidos pelo nosso trabalho, né? Se alguém pergunta quem é você, você provavelmente vai responder com a sua profissão, né? Com a tarefa que você desempenha, né? Eu sou a tarefa que eu desempenho. Então, vejo que isso é uma coisa muito forte. Então, na máquina social, né? Se você pensar no aparato que uma sociedade inteira representa, né? Então, o trabalho seria como se fosse um motor, né? Se a sociedade fosse um carro, o trabalho, obviamente, seria o motor, né? Seria aquilo que empurra a sociedade. Mas há outros fatos sociais. Por exemplo, alguém mencionou aqui educação. Educação pode ser considerada um fato social? Então, vamos para as características. Educação é externa? Ela existe socialmente, independente da minha vontade? Ela existia educação antes e vai continuar existindo educação depois? Queira ou não eu participar dela? Sim. Agora pense, educação é a mesma coisa que sistema de ensino? Educação é igual à escola? Não, né? É uma coisa muito mais ampla. Assim como o trabalho não é a profissão, o trabalho é uma coisa muito mais ampla, educação também. Por exemplo, quando o Ricardo põe lá os meninos para trabalhar desde pequenininhos, ele não está colocando necessariamente para trabalhar. Ele está fazendo o quê? Ele está educando. Então vejam, você, ao nascer numa sociedade, vai ser educado a fazer parte dela. Você vai ser enquadrado nas normas do funcionamento dessa sociedade. Se as pessoas não trabalharem, a sociedade deixa de existir. Mas se as pessoas não se educarem, ela também deixa de existir. O ponto é, educação na escola. Educação é aprender a viver dentro dessa sociedade, inclusive. Aprender as regras do funcionamento social, aprender que você precisa trabalhar, aprender que você vive numa família, aprender a obedecer às regras do convívio, né, gerais dessa sociedade. Tudo isso é tarefa da educação. Portanto, um dos fatos sociais mais generalizantes, mais externos e mais coercitivos que podem existir são justamente a educação.
Então, sim, né? Educação é um fato social generalizante. As pessoas sempre foram educadas a fazer parte dessa sociedade, continuarão sendo. A educação existe, independente da minha vontade. Ela é um fato social generalizante, ou seja, todos participam desse fato social. Tem alguém que pode escapar desse fato social chamado educação? Você desempenhar tarefas de algum modo ligadas à educação? Não, né? É mais fácil você escapar do trabalho do que da educação, né? Uma vez que você nasceu numa família, você vai ser educado a fazer parte dela. Você vai falar, você vai aprender o idioma, você vai aprender tudo aquilo que significa fazer parte daquela sociedade. Portanto, fato social mais generalizante não há. E ele é coercitivo? Por exemplo, mesmo no sistema de ensino, você tem a opção de não estudar? O que acontece, né, se você não for para a escola? Né, se você, quem é pai ou mãe aí, não levar os filhos para a escola, o que acontece? Não acontece nada? Será que existe uma coerção estatal? Se aciona o conselho tutelar. Ou seja, os pais podem ser presos por conta disso, não podem? Você pode ser acionado judicialmente por não estar provendo aos seus filhos, né, às suas crianças, um direito básico que é o direito à educação. Né? Você não tem a opção de não levar o seu filho para a escola e a criança não tem o direito, a opção, né, de não estudar. Isso é mandatório. A coerção aqui ela não é nem uma coerção moral, ela é uma coerção física, uma coerção que é judicial. Mas e as outras modalidades ampliadas de educação? Por exemplo, as meninas sentarem com a perninha fechada. Né? Você aprender a não arrotar, né, na frente dos outros, não soltar pum. Né? Aprender a falar num tom de voz, né, razoável, aprender a não agredir as pessoas, aprender todos os outros elos, né, do convívio social. Isso também não é mandatório? Né? Também não há uma imposição coercitiva aqui? Comportar-se da mesma forma que todos os outros se comportam? Né? É absolutamente coercitivo. Aqui você vai ter uma coerção que é moral. Então, a educação aqui é muito claramente, né, um fato social. Tem todos os elementos de uma maneira muito intensa, muito poderosa para o convívio social. E que outro fato social a gente poderia mencionar? Saúde? O que vocês acham? Saúde? Aí você pode estar pensando, por exemplo, em nomes de ministérios possíveis, né? Ou seja, áreas de governo e tudo mais. Tem uma certa lógica, mas vejo que nesse caso específico não se aplica, porque quando você pensa em Ministério de Saúde ou Secretaria de Saúde, você está pensando num órgão específico, né, que vai prover às pessoas certo tipo de acesso a sistema de saúde. Mas saúde, de um modo geral, não é uma coisa que você possa pensar num comportamento, certo? Educação, ou seja, a ideia de educar pessoas, isso é um comportamento socialmente aplicado. Saúde, né, não necessariamente a gente consegue pensar nisso, né? Saúde é um fato social externo, generalizante e coercitivo, né? Porque aí quando nós pensamos em saúde, nós estaríamos aqui, né, concentrando o facho naquilo que seria, né, o hospital, né, o sistema de saúde. Talvez se você pensar em comportamento fitness, talvez, né, mas ainda assim a gente está falando aqui de uma coisa que é bem menos externo, generalizante e coercitivo do que outros tipos de comportamento muito mais específicos de uma sociedade qualquer. E vejam que esses fatos sociais que eu estou mencionando, né, que nós mencionamos anteriormente, eles vão ser encontráveis em qualquer sociedade, embora nem todos os fatos sociais
estarão presentes em todas as sociedades. Mas na aula passada nós falamos sobre isso brevemente, né? Por exemplo, moda é um fato social? Será que moda é um fato social? Ele é externo? Ou seja, as pessoas já se vestiam, né? Se trajavam de uma determinada forma antes, vão continuar fazendo isso? E ao fazer isso, elas se comportam socialmente? Sim, todo mundo tem que vestir roupa? Mesmo quando não é necessário? Por exemplo, eu tô com calor pra caramba aqui agora. Poderia perfeitamente estar pelado. Né? E por que eu não faço isso? Né? Por conta do tripé, do terceiro tripé. Porque ele é um fato social que é coercitivo. Eu sou obrigado a estar aqui com roupa. Né? É ilegal tirar minha camisa aqui, por exemplo, tirar a calça e ficar aqui até sem cueca, mesmo que vocês não estejam vendo? Não, né? Se eu só estou mostrando aqui o meu torso, não seria uma ilegalidade. Mas por que eu não faço isso? Por que ninguém aí faz isso agora? Já que não é ilegal, né? Não é proibido por lei, ninguém vai ser preso por conta disso. Então você vê, não há necessidade nenhuma da gente estar usando roupa hoje, né? Porque está calor. Né? Seria, inclusive, mais confortável não estar usando roupa. No entanto, todos nós nos obrigamos a estar usando esses trajes. Eu vejo, isso é uma modalidade de coerção, mas uma coerção moral. Nós somos obrigados, e vocês, né, são as pessoas que estão me obrigando a fazer isso. Né? Vocês são os carrascos, né? Vocês, cada um de vocês aí, vocês são os carrascos que estão aqui me obrigando a estar de roupa nesse calor, quando obviamente não é necessário. Né? E a recíproca é verdadeira. Para cada um de vocês, né? A mesma afirmativa é verdade em relação a todas as outras pessoas assistindo essa aula. Ou seja, nós estamos nos obrigando a fazer isso. É uma coerção moral estabelecida socialmente. Não é uma opção, é obrigatório. Não é obrigatório por lei, ela é obrigatório por conta do nosso olhar, por conta das pessoas que vão ficar aqui me julgando, né, se eu não o fizer. Mas existe uma função social nisso? Qual que é a função social? Já acabei de falar que está calor, por exemplo, não é uma necessidade física. Não, o trabalho é uma necessidade física. Né? Embora, mesmo que a pessoa não tenha necessidade física de trabalhar, ela terá uma coerção moral. No caso da vestimenta, nesse momento atual, no dia de hoje, não há nenhuma necessidade física da gente estar aqui usando roupa. E por que estamos usando essas roupas? Isso tem uma função social? O trabalho, obviamente, tem, né? Não precisa nem explicar. Assim, o trabalho das pessoas, como é que uma sociedade sobrevive, né? Como é que a economia, né, vai para frente, como é que as pessoas conseguem, né, manter a dinâmica da vida. É impossível. Se educação, a mesma coisa, né? As pessoas precisam ser educadas para repor a ordem social. É o fato social mais importante que existe. Mas a moda também é. Qual que é a função social das pessoas estarem aqui vestindo esse tipo de roupa? Se sentir incluídas? Exato, exato. Eu quero ser igual às outras pessoas. Então, veja, quando você veste uma roupa, você está mandando, né? Isso é uma forma de comunicação, né? Uma forma de linguagem também. Você está comunicando uma série de informações. Você está comunicando para as pessoas o seu nível social. Você está comunicando para as pessoas, muitas vezes, a sua ideia sobre moral, sobre costume. Não é verdade? Né? Uma mulher, se estivesse assistindo essa aula usando uma burca, não está passando uma mensagem muito clara? E uma menina que estivesse com o decote lá no calcanhar, também não está passando uma mensagem sobre o que ela pensa sobre moral, sobre o que ela pensa sobre comportamento social? Né? E, obviamente, né, isso, o estar trajado de uma forma muito parecida com todo o resto, também significa que eu quero com isso estar incluído. Eu passo uma mensagem que eu estou tentando, né, me incluir nesse grupo. Se vocês olharem, né, para todas as câmeras que estão, né,
acionadas aí, vocês vão ver que está todo mundo vestido basicamente da mesma forma. Todo mundo está usando a mesma roupa. A paleta de cores é mais ou menos parecida, muito típica, né? Mesmo tipo de corte, né? Então você não vê diferenças muito grandes, né? Nem como as pessoas se vestem. Isso é uma mensagem de inclusão. Mas e se alguém tivesse vestido de uma maneira radicalmente diferente de todo o resto? Também está passando uma mensagem, né? Eu não quero ser igual a vocês, né? Eu quero ser diferente. Ou seja, é uma modalidade de comunicação. A moda é uma modalidade de comunicação social. Isso é importante para a sociedade, como organismo? É muito importante, porque vejo que essa ideia de conformidade social é o cimento que leva a sociedade a funcionar. Quando as pessoas trabalham não só para produzir coisas, mas elas trabalham junto e cooperando. Não é verdade? Então, ao desempenhar um trabalho, uma tarefa social, em que você trabalha junto com um monte de outras pessoas, você coopera socialmente e você está reforçando os laços sociais ao cooperar com essas pessoas para trabalhar, para produzir. Quando uma criança é educada, quando vocês estão aqui buscando educação no nível superior para ir trabalhar, né, numa profissão que é jurídica, o que vocês estão fazendo? Né? Estão se educando para ser membros dessa sociedade, para desempenhar um determinado tipo de função, mas vocês estão construindo aqui um cimento social. Né? Estar aqui significa também aprender a cooperar, aprender a estar juntos. Portanto, a educação é um mecanismo de manter a sociedade funcionando, de manter o corpo social em funcionamento. Cada um desses fatos sociais eles estão segurados, colados, parafusados uns nos outros, e o fato de que eles interagem, né, entre si, isso faz com que o tecido social permaneça coeso. No caso da moda, ela também cumpre esse papel, ela também cumpre essa função. O fato de que todo mundo, a esmagadora maioria das pessoas, decide se vestir de um jeito mais ou menos parecido, porque ela quer se sentir incluída, todos queremos nos sentir mais ou menos iguais. Eu me visto melhorzinho, né? Quando você vai progredindo socialmente, você quer vestir novas roupas, roupas melhores, roupas mais caras, tudo mais. Você quer passar um tipo de mensagem para a sociedade, mas quando você faz tudo isso, está desempenhando um papel dentro dessa sociedade, você está mostrando que quer estar incluído, você quer empurrar a sociedade para frente exatamente do jeito que ela era antes. Eu quero estar incluído, eu quero fazer as mesmas coisas que outros fazem. Se há pessoas dentro da sociedade que estão melhor posicionadas socialmente, eu quero estar lá, eu quero me projetar para lá. Ou seja, você está simplesmente reproduzindo, né, comportamentos sociais que você já viu acontecer antes. E quando você faz isso, você reforça o cimento social, você reforça o tecido social. A moda tem uma função muito grande de tornar as pessoas iguais, de fazer com que as pessoas se sintam incluídas e de, muitas vezes, eliminar até focos de descontentamento. Veja que coisa interessante, a pessoa está infeliz, ela está se sentindo miserável e está se sentindo pobre. Né? Aí vai ter uma Expoville, ela vai lá, pega dinheiro emprestado no banco, compra, né, uma camisa, né, muito acima das suas posses, compra uma bota legalzona e vai lá para a Expoville. Né? O que ela foi fazer lá? Ser parte do grupo, que ela foi ser igual aos outros, ela foi ser incluída. E ela pôde fazer isso não arrumando um emprego melhor, não se educando mais, aprendendo mais coisas, mas ela fez isso usando roupa, comprando roupa. Ela fez isso através da moda. Veja o impacto social de você estar vestido igual aos outros. Né? Me sentir bem, né? A pessoa pega uma camisa do jacarezinho, né, ou do cavalinho, né, põe e se sente legalzona, se sente muito, né, poderosa, se sente super incluída, né? Agora sim eu sou gente, né? Confiança, autoestima, a pessoa vai para a rua pisando duro, olhando para cima, né? Aquela coisa. Isso é muito importante. Veja a função social da moda, da roupa que a pessoa veste no se sentir incluído. E se as pessoas se sentem incluídas dentro dessa vivência social, veja como isso é importante para manter a sociedade, né, funcionando sem problemas. Então, moda é um fato social da maior relevância para manter a coesão social.
Professor, e é interessante também que a pessoa que se veste de uma determinada forma, né? O professor citou as marcas aí famosas, ela se sente dessa forma, ela tem uma mudança mental ali, Sim. mas é interessante como também o olhar do outro muda também. Sim, mas é justamente isso é uma retroalimentação. Da mesma forma que se você se vestir com uma roupa esquisitona, se você sair usando um terno com lapela, né, enorme, calça boca de sino, as pessoas vão te julgar, né? Como assim você se veste desse jeito diferente? Mas se você fizer o contrário, se você se vestir do jeito que é o como se deve, aí você tem o reforço positivo, que é, ó, né, legal, né, as pessoas. Outro exemplo bem nítido assim é quando você vai em determinadas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus. Se você vai na igreja de calça, você se sente totalmente excluído daquele povo que está ali dentro, porque eles te olham de uma forma diferente. Eles veem que você não é daquele meio. E isso também é um exemplo muito nítido para todo mundo ver. Quem já viveu isso sabe como é que se sente lá dentro. Você mencionou dois fatos sociais importantes aqui, né? Então, você falou da moda dentro da religião, mas será que a religião é um fato social? Ela é externa? Ela é um fato externo, ou seja, uma atitude social que já existia antes, vai continuar existindo e que tem uma função social? Sim. Ela é generalizante? Todo mundo frequenta igreja? Todo mundo tem uma religião? Aí que tá. A esmagadora maioria das pessoas, sim, né? E quem não tem religião? Ela não é definida também por um critério que é religioso, porque você ou é religioso ou não é religioso, né? E ao não ter religião, pessoas que se definem como não religiosas, elas não são coagidas socialmente por conta disso, né? Pessoas que frequentam igreja, templo qualquer, né, budista, numa sinagoga, seja lá o que for, elas não acham que são melhores do que quem não tem religião, da mesma maneira que quem trabalha se acha melhor do que quem não tem religião. Aliás, quem trabalha se acha melhor do que quem não trabalha. Quem é bem vestido, quem tem, né, quem está completamente incluído dentro desse ponto de vista do vestuário, não se considera melhor, né, numa posição diferente de quem não está vestido, de quem não consegue se trajar adequadamente. Quem tem acesso a uma boa educação, né, também não se coloca em posição de superioridade em relação a quem não tem acesso a uma boa educação formal, por exemplo, ou educação de qualquer tipo, mesmo no sentido de polidez e tudo mais, né? Se uma pessoa, né, comedida, polida, né, me comporto bem, não falo palavrão, tá? Se eu ver uma pessoa chutando cachorro na rua, falando um monte de palavrão, arrotando alto aí na rua, não há um corte social aqui também? Não há um corte de comportamento? Em relação à religião, a mesma coisa. Ou seja, é um fato social que é externo. Ele é generalizante? Sim, né? Que todo mundo ou tem uma religião ou é definido como alguém que não tem uma religião. E ele é coercitivo? Né? Quem aí não frequenta a igreja e não tem uma religião, muito provavelmente tem pais que são religiosos e muito provavelmente já passaram em muitos momentos por coerção de tipo moral. Né? Tipo, menina, como assim você não vai perdido, né? Não vai para a igreja? Que coisa é essa? Que absurdo, né? Ou o que os outros vão pensar da gente? O que vai ser de você se você não frequentar uma igreja? Então, há um elemento de coerção moral aqui e que pode ser mais ou menos forte, né? Dependendo do grupo, né, que você frequente. Em alguns casos, essa coerção vai ser tão forte que pode levar algumas pessoas a se matar, levar algumas pessoas ao suicídio. Por exemplo, tem certas seitas, tem certos grupos religiosos que é proibido você sair de dentro. Se você sair, você pode ser morto. Né? Para você sair, você tem que fugir dali. Por exemplo, você pensa aqueles grupos de Amish nos Estados Unidos, aquele pessoal que vive naquelas seitas isoladas, né, que não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, aquela coisa, né? Certos grupos mormons,
Mas mesmo na nossa sociedade, se você pensar certas igrejas, certas vertentes religiosas, mesmo dentro da nossa sociedade, elas têm isso de uma maneira muito forte. A menina tem 15, 16 anos, arrumou o primeiro namorado, os pai e mãe já quer casar, porque o que vão falar da menina, né? Se ela tiver, né, saindo com o fulano e não casaram. Daqui a pouco vão querer começar a dormir junto, pronto, né? A menina vai ficar perdida e o que vai acontecer? Então quer casar a menina já com 15, 16, 17 anos. Agora, ela tem a opção de dizer não? Né? Formalmente, sim, né? Quem pode obrigar legalmente ela a casar? Agora, ela tem autonomia financeira? Ela tem autonomia psicológica em relação ao pai e mãe, em relação à comunidade, em relação àquele grupo? Ela conhece gente suficiente de fora daquele grupo para que ela possa ser acolhida em outro lugar, para que haja pessoas que a defendam? Né? Então, muito disso acontece. Então, você vê que há uma quantidade muito grande de complexidades aqui. Nem todo mundo tem aqui a autonomia e a possibilidade para dizer não no contexto que você não conhece outra coisa, né? Que não conhece outra pai que mata a filha porque virou protestante, né? Assim, eu acho que no Brasil de hoje isso é uma coisa muito difícil, mas o ponto é, né, que há contextos em que uma vivência religiosa ela pode ser bastante coercitiva, né? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa violenta, necessariamente agressiva, mas obviamente há aqui um tipo de coerção moral, né? E que é bastante forte, que é bastante significativo. E a religião ela tem um papel social, ela tem um papel na construção de um cimento da sociedade, ela ajuda a sociedade a funcionar de alguma forma. Sim, né? Porque ela estabelece mecanismos de cooperação. Ao trabalhar, você convive com pessoas, né, para desempenhar tarefas. Mas se eu fazer parte de uma religião, isso também não ajuda a sociedade a funcionar de uma determinada forma? A reforçar certos elementos daquela sociedade que fazem com que ela seja do jeito que ela é? Né? Reforçar as características daquela sociedade, por exemplo, reforçar os elementos de moral dessa sociedade, seja lá o que for, né? Sim, né? Então ela tem uma função social, ela é parte das ferramentas, né, dessa sociedade, é parte, uma das peças importantes que fazem com que a sociedade exista e seja do jeito que ela é. E as pessoas que não se adequam a esses fatos sociais, essa lógica de comportamento. Então, veja, para o Durkheim, então, obviamente, a sociedade, para continuar existindo, ela precisa existir de um jeito que ele vai chamar de normal. E tudo aquilo que não é funcionamento normal, todas aquelas pessoas que não estão se adequando a esses fatos sociais, ele vai chamar isso de comportamento anômico. Ou seja, comportamento problemático, estranho e diferente. O certo, portanto, o correto, é aquilo que leva ao bom funcionamento, um funcionamento sem crise, um funcionamento, né, fluido de uma sociedade, é um contexto de normalidade. Tudo aquilo que foge disso seria comportamento anômico. Portanto, cada vez que uma pessoa se insurge contra esses fatos sociais, ela está adotando um tipo de comportamento que a gente vai chamar de anômico. Agora, mesmo para a anomia, existe um certo espaço. Por exemplo, a criminalidade, comportamento criminoso, ele é um fato social? Já existia crime antes de eu nascer? Ele existe independente da minha vontade dentro da sociedade? Né? Então, ele é um fato externo? A ideia de comportamento criminoso, ou uma modalidade de comportamento social criminoso, ele é externo? Sim. Ele é generalizante? Todo mundo, de alguma forma, ou é criminoso, ou está lidando com um comportamento criminoso? E agora?
Se você perguntar para um brasileiro típico, né, em qualquer lugar, a resposta é muito fácil, né? Um brasileiro típico vai falar, todo mundo é vagabundo, no Brasil ninguém presta, né? Todo brasileiro é lixo, é isso, aquilo, não sei o quê, né? Meio que facilitaria muito a nossa resposta, mas a gente não precisa ir para esse caminho. O ponto é, o comportamento criminoso influencia a vida das pessoas em geral numa sociedade? Sim. E por quê? E por quê? Acaba limitando as ações da gente em muitas situações. Você pode falar. Não, acho que era isso mesmo, sobre limitar a gente em algumas ações, sobre alguns locais que a gente pode estar indo ou não, até a própria casa da gente, sobre se sentir seguro ou não. Sim. Ou seja, ou você é ladrão ou está com medo de ser roubado. Né? E então você vê, a ideia de segurança, a preocupação com segurança é uma coisa importante dentro da sociedade. Por exemplo, em Vilhena, as pessoas têm alguma preocupação com segurança, em São Paulo, em qualquer lugar? Sim, né? Bastante. Em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas, de um modo geral, é isso, né? Ou as pessoas estão olhando a casa para roubar, ou estão se protegendo dentro das suas casas, né? A ideia da segurança, da criminalidade, ou seja, esse combo, ele é muito importante dentro de uma sociedade, ele define o comportamento das pessoas em geral. E ele é coercitivo. Se você cometer um crime, você será punido? Né? Muito provavelmente sim, né? Ou no mínimo será cerceado moralmente. Porque o crime não precisa ser um crime contra o Código Penal, né? Cometer uma atitude que as pessoas consideram inadequada. Ah, sei lá, nós estamos aqui, né, quando voltar às aulas, né, fazendo uma festinha lá na sala, tem poucos salgados, todo mundo, né, pega lá um, dois, alguém vai lá e enche a mão. Isso é crime? Né? Não é um crime, de acordo com o Código Penal, mas é um comportamento inadequado? É uma violação do convívio social? Vocês entenderam? Então, crime também tem a ver com isso, né? Então, todos esses conceitos são conceitos ampliados. A gente não pode pensar crime aqui como violação do Código Penal. É uma conduta inadequada dentro da ordem social. E se uma pessoa fizesse isso de encher a mão de salgadinho, enquanto os outros não puderam, né? Então, alguns vão ficar sem. Ela será punida pelo grupo? Sim, né? Ela será coagida pelos olhares, as pessoas vão ficar olhando para ela, né? Todo mundo vai dizer, puxa, né? Que babaca, que sujeito folgado, né? Ou que menina folgada, como assim faz uma coisa como essa? Provavelmente as pessoas vão parar de falar com ela, ou não vão, né? Vão ter dificuldade para ser amigas, né? Você vai ficar já com o pé atrás. Ou seja, então há uma punição, isso tem uma coerção. Mas as pessoas são obrigadas também a cometer crimes, fazer coisas erradas? Não? Depende. Eu já fui cobrador de ônibus, né, quando eu tinha 18 anos, né, morava lá em Pedro de Toledo. E tinha uma coisa chamada cabritagem, que é o seguinte, né, porque lá a linha ela era interurbana, mas a gente fazia isso com ônibus desses ônibus urbanos, né, um ônibus circular. Então eu era cobrador, ficava lá sentado lá no meio do ônibus, tinha uma maquininha de emitir passagem. E tudo isso porque não era o preço único, né? Dependendo do lugar para onde você estivesse indo, você pagaria um preço diferente. Então, o que acontecia? Já tinha um esquema estabelecido antes de eu chegar, que continuou existindo depois que eu saí de lá para ir fazer a faculdade, em que os cobradores e motoristas roubavam, né? Então, o cobrador cobrava passagem, não emitia e dividia com os motoristas. Vocês acham que não fazer isso era uma questão de opção? Não, eu não vou roubar e dividir o dinheiro com você. Num contexto que você acabou de chegar nessa empresa e todo mundo que está lá dentro está dentro do esquema, inclusive alguns dos fiscais, né, de tráfego que faziam ali a fiscalização. E era uma questão de opção para mim, se chegar lá e dizer, não farei. Acaba que a Esse coerção fato, acaba. tranquilo. Existe a coerção, né? Acaba que
os olhares, que a maneira como as pessoas iam te tratar, Mas, acaba que você mas, ia... um esquema desse que era um esquema de roubo organizado, em que gente que trabalhava há muito tempo nessa empresa estava lá. Você não querer fazer é só uma questão do cara, ele vai te olhar feinho assim, vai dizer que deixa para lá, tadinho, ele não quer. Você acha que é isso que acontece num esquema como esse? Um policial. Acho que não. Eu acho que é uma coisa mais próxima da violência mesmo, né? A violência psicológica ou até chegar até a violência física. E um policial que trabalha num quartel corrupto, né? Então os policiais, os sargentos, são todos bandidos, né? Gente vinculada com tráfico, ou seja, milicianos. Um policial que dá o azar de ir trabalhar numa região em que o agrupamento de polícia da qual ele faz parte é miliciano. Ele tem a opção de não virar bandido? O moleque que nasce numa favela completamente desordenada, destruída, e que ele vai ter muito provavelmente que escolher. Né? Oi? É quase igual na política. Não tem, se você entra no meio da roubalheira lá, não tem como quase você não participar. Aí já é bastante diferente, porque quando você entra para a política, é diferente de, por exemplo, você ser uma criança que nasceu na favela, você ser um empregado recém-chegado, precisando de dinheiro, que vai, né, para uma empresa qualquer. Então, são situações diferentes. Nenhum político é uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade. Então, qualquer político que se envolve no esquema de corrupção, ele é um bandido, ele é um canalha, um criminoso, e ele tinha, sim, a opção de não virar um bandido. Certo? Embora eu entenda a sua lógica. De fato, você está dentro do sistema que é todo corrupto, como é que você consegue fazer coisas sem você também ser um bandido? Né? Vai ser muito mais difícil. Assim como no meu caso, eu também tive a opção de não virar um bandido. Meti o pé no chão, decidi que eu não vou fazer, fiz algumas vezes lá no começo, porque é aquela coisa, você chega numa pressão, né, tão agressiva, numa coisa que você ficava até com medo. Mas tem um dia que eu falei não. Meti o pé no chão, recebi umas pressões muito fortes, tipo gente me levando lá, né, para o fundo da garagem, né, dando aquela... E aí, como é que vai ser a coisa, né? Vai fazer ou não vai? Então você está achando que vai para o céu direto sem escala? Que negócio é esse? Cara falando grosso, falando duro, botando o dedo na minha cara. Eu falei, então você me obrigue. Né? Decidi que eu não ia fazer. Mas me levou tempo, porque eu trabalhava, eu dependia daquilo. Né? Não fazer, naquele contexto em que todo mundo não era bandido, aliás, naquele contexto em que todo mundo era bandido, não ser bandido exigiu um esforço grande, me exigiu meter o pé no chão, né? Me colocar, às vezes, até em uma situação de risco, não sabia o que podia acontecer. No final das contas, não aconteceu nada, né? A pressão foi mais psicologicamente, quase que no nível da violência psicológica mesmo. Mas você vê, era muito, né, trabalhoso, nesse caso, ser honesto. Ser honesto exige que você faça uma força muito grande. Em outros contextos, acontece a mesma coisa. Um moleque que nasce num contexto de violência conflagrada, vendo gente morta, né, vendo todo tipo de coisa acontecer à volta dele, ele está numa situação muito diferente da minha e da sua, que não nascemos vendo e vivendo aquilo. Então, quem não vive isso, quem não sabe o que é passar por isso, é muito fácil dizer, é vagabundo porque quer. Não é bem assim. No caso do político, sempre que um político é vagabundo, ele é vagabundo porque quer. Em certas posições subalternas da sociedade, né? Não necessariamente. Então vejam, e esse contexto todo de criminalidade, que ele é externo, generalizante e coercitivo, ele tem uma função social? Isso serve para alguma coisa para a sociedade? Veja que a gente está aqui caindo numa discussão que ela já é jurídica. Né? A gente está pensando aqui sistema penal, sistema jurídico. Veja que quando a gente se refere à ideia da criminalidade ou do comportamento socialmente inadequado, nós estamos falando de tudo isso. Né? Desde o moleque mal educado que faz malcriação em casa, né, com pai e mãe, até o maníaco psicopata que vai ser institucionalizado. Então, vejo que tem aqui um sistema todo para lidar com esses comportamentos inadequados que está construído socialmente e ele é muito importante. Isso tem uma função social?
em função de política da raiva, só de pensar no STF, mas é diferente em todas as outras instâncias do sistema jurídico e do sistema político, né, e tudo mais. Por exemplo, as decisões que eles tomaram são decisões ilegais, violando a lei. Né? Então, veja que coisa interessante. Quando o juiz toma uma decisão, se ela não é uma decisão ilegal, então o problema não é necessariamente do judiciário. Nós temos um problema político, nós temos um problema de construção de leis, né, de incorporação da vontade das pessoas ao sistema. É preciso pensar, então, quem que é o legislador, qual é o objetivo do legislador na hora de propor leis. O problema é muito mais profundo do que isso. Né? Você não pode jogar... É igual... essas pessoas que dizem, a polícia prende e o judiciário solta, né? O policial prende e o juiz solta. Mas por que o juiz solta? Né? É opção, né? Ele pode decidir manter presa uma pessoa, por exemplo, em condições que não são definidas por lei. Então, a questão é muito mais profunda do que isso. Então, a gente precisa compreender o que significa isso, como é que essas injustiças ou esse tipo de comportamento que nós consideramos injustos, mas que existem dentro da lei, por que isso existe e como seria possível mudar. Não adianta só ficar apontando para fulano ou para ciclano como se ele fosse o responsável, né, específico, único, exclusivo por isso, ou como se ele sozinho tivesse poder para mudar. Né? Professor, o senhor conseguiu entender aquilo sobre o Lula? Está embasado na lei? Sobre o Lula que foi absolvido lá, o juiz revogou a sentença dele. Mas só ver o que está escrito na lei, né? Está escrito claramente que um juiz não pode se comunicar com nenhuma das duas partes e ele não pode interferir no caso. Por exemplo, o Sérgio Moro orientou testemunhas, né? Ele indicou testemunhas para a acusação, você ter todos aqueles áudios vazados, e que ele claramente estava agindo em conjunto, né, com a promotoria para condenar o Lula. Obviamente, isso é um vício de processo e a decisão do STF é perfeitamente embasada na analisação brasileira. O que a gente tem que entender é que, por mais injusta que seja essa soltura, por mais que todo mundo saiba que, obviamente, né, todos os indícios são, né, que o ex-presidente Lula cometeu aqueles crimes, é preciso agir dentro da lei. Então, por que aconteceu aquilo? Como é que foi possível que, depois de todo aquele processo de investigação, você não tenha provas cabais, provas concretas, que não precisassem desse tipo de conluio? Então, você vê, nós temos um mecanismo de investigação que é completamente incompetente, que precisa ser muito melhorado, e não para ser aplicado a esse caso específico, para ser aplicado a todos. Né? Porque a gente vê uma infinidade de situações, tanto envolvendo essas figuronas, mas mesmo no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes você não viu questões aqui muito próximas a gente, que você vê como assim essa pessoa foi solta, sendo que todo mundo sabe que era bandido, que cometeu crimes, cometeu irregularidades. Mas ele é solto por conta de investigações incompetentes, por conta, às vezes, da falta de capacidade, né, do nosso sistema de investigação de chegar a considerações realmente bem fundamentadas. Às vezes pode ser necessário, por exemplo, você aumentar o nível de liberdade dos nossos investigadores, né, por exemplo, facilitar escutas, né, dentro de um modelo que seja legal, para que você possa efetivamente levantar provas e tudo mais. E é isso, você precisa agir dentro da lei. O nosso problema muito maior, muito mais profundo é esse. Nós temos que construir um sistema investigativo que tenha a capacidade de acusar, provar e levar a uma condenação. Se você não faz isso, como é que você acaba com corrupção? Né? É uma questão que é sistêmica, não depende de fulano ou ciclano. Pode ser esse, pode ser qualquer outro. Né? É importante, é absolutamente fundamental combater a corrupção, mas isso tem que ser feito dentro da regra do jogo. Isso é importante não por conta do fulano, como eu já falei, mas é importante porque nós precisamos ter instituições que desenvolvem esses mecanismos de forma profissional para agir assim, né, em relação a todos, em todas as situações, para que a gente não tenha mais corrupção de nenhum tipo.
Se você não faz isso, você não combate a corrupção, né? Você só quer que o fulano vá para a cadeia. Né? Quem que pode não querer isso depois de tudo aquilo que a gente já ouviu? Mas o ponto é, botar esse fulano na cadeia acabou com o problema de corrupção no Brasil? Reduziu? Absolutamente não. Né? Então, a gente tem que ir para os problemas reais e não para essa e não cair nessa dicotomia, né? Não cair nesse jogo de polarização e de ódio contra fulano e contra ciclano. Nós temos que ter raiva, né, da corrupção em geral. A gente tem que querer resolver a corrupção em geral, não pensar em fulano e ciclano. Então, e o direito? O direito é um fato social? O direito é um fato social, ou seja, ele é externo, generalizante e coercitivo? Sim, né? Por conta de tudo isso que a gente acaba de ver. E ele tem uma função social, né? Ele é externo, generalizante e coercitivo, ele tem uma função social muito importante. E qual que é a função social do direito? Seria regular as relações interpessoais? Sim, exatamente. Regular essas relações interpessoais, então você vê, ela estabelece limites para aquilo que eu posso fazer em relação a você e vice-versa, mas mais ainda do que isso, quando um criminoso ele é capturado, ele é processado, julgado e com base em todas as provas preso, né, as pessoas não ficam felizes, elas não sentem, puxa, né, a justiça foi feita, né, as pessoas não sentem que o sistema está funcionando, né, as pessoas não se sentem mais tranquilas, né? Tem uma quadrilha aqui apavorando a região, assaltando casas, eles são presos, né? Julgados e condenados. Fica todo mundo feliz? Você veja a importância do sistema jurídico. E isso aqui que vocês mencionaram agora. E num julgamento como esse, numa questão como essa, que você vê o resultado e fica bravo. O sistema está cumprindo a sua função? Viu? Então, veja as consequências disso. Esse tipo de sentença, esse tipo de decisão judicial, que as pessoas veem e pensam, não, né? Isso não está contribuindo para desintegrar o tecido social, para reduzir o grau de coesão, para fazer com que as pessoas se coloquem umas contra as outras, né? Por conta dessa decisão, as pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp muito provavelmente não começaram a se engalfinhar aqui, né? Um posta uma mensagem disso e outro responde postando uma mensagem daquilo, né? Se contrapondo aí a essa decisão. Não é isso que acontece por aí? Ou seja, isso é um sintoma de coesão social ou é um sintoma de desagregação social? Né? Vejam a importância. Quando o sistema funciona de forma inadequada, ele cria falta de coesão social. Mas o mais curioso é que se você olhar para os autos, né, olhar de fato para o processo, o sistema funcionou de forma inadequada não na decisão do Supremo, mas em grande parte dos passos anteriores. Só que você vê lá, né, ali foi a materialização da coisa, mas não é ali que a coisa aconteceu, não é ali que o problema aconteceu. O problema aconteceu antes. É como assim você tem um juiz que precisa combinar o que vai fazer no processo, indicar testemunhas, né, trocar mensagem, grupo do Telegram, grupo do WhatsApp com a equipe de acusação para que o julgamento aconteça do jeito que ele quer. Você não pode ter uma coisa dessa, você precisa de um sistema profissional de acusação, você precisa de um sistema profissional de investigação, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. Aconteceu com ele isso, aí você pensa, mas o sujeito não é um bandido, né, não devia mesmo ser acusado, por que eu tenho que ter pena de um bandido? Né, se o sistema foi desfavorável para ele. Mas o ponto é, e quando foi desfavorável contra mim? E contra qualquer um de vocês? Ou vocês acham que não pode acontecer isso?
Ou vocês acham que não acontece isso em geral? Pessoas serem acusadas injustamente, investigação porca, delegado que olhou para a cara do sujeito, isso é um vagabundo, isso é um preto safado, sem vergonha aí, ó, andando todo sujo, andando aí, tá vendo? Acontecia um crime lá, eu olho para um vagabundo desse que tem todo o estereótipo, né, do preto, pobre, favelado, ferrado, não sabe nem falar direito, eu falo com ele, tá aí todo na gíria, todo cheio de tatuagem. Você é um vagabundo, você mete a tapa na cara do fulano e põe na cadeia. Quem que vai defender um cara como esse? Né? E eu estou falando aqui em casos extremos, mas vocês acham que isso não chega mais perto da gente também? Chega muito, chega muito. Então, é muito perigoso você aceitar, né, que o sistema seja fraudado para favorecer ou para desfavorecer alguém. A gente não pode ter isso. Você precisa de um sistema que funcione bem. E funcionar bem é importante para manter o tecido social coeso. Se a gente tivesse a corrupção no Brasil sendo punida, investigada, né, de uma maneira adequada, tudo funcionaria melhor. Então, o fato de que o nosso sistema jurídico funciona tão mal, o nosso sistema de coerção funciona tão mal, leva à desagregação social, leva à corrupção generalizada, leva a ódio, leva à polarização política e leva, né, sobretudo, a descrença na ordem social. As pessoas olham para o país, olham para frente, olham para o futuro e pensam, né, que país é esse? Para frasear a música. Onde vai isso? Para que eu vou me matar de trabalhar? Para que eu vou deixar de jogar lixo no chão, já que ninguém presta, já que tudo aqui é lixo, já que políticos roubam, já que nada aqui nunca vai para frente? Para que eu vou trabalhar mais? Né? Fala, Ricardo. Eu tenho uma pergunta no seguinte sentido. A gente vê muitas vezes o sistema, a gente percebe algumas coisas, ele é montado justamente, ele foi organizado justamente para perpetuar a corrupção e a ação dos corruptos e até mesmo a impunidade. Sim. Né? A gente vê, por exemplo, foi uma brincadeira muito feita na época que o Lula foi condenado, a comparação com o Aécio, né? O processo de investigação, que não andou na mesma velocidade, que enfim, não teve o mesmo tratamento um e o outro, né? E às vezes a gente percebe que existe um sistema, né, montado para essa perpetuação da impunidade da corrupção e da impunidade dos corruptos. Eu não poderia considerar isso como um fato social por ele não ser generalizável, por ele atender só a alguns grupos específicos? Não é bem assim, porque o comportamento social ele vai afetar todas as pessoas. Então, quando você pensa aqui em direito, né, a ideia de direito, ou seja, a noção de como você se compara com aquilo que é certo e errado, isso é o fato social. Agora, as especificidades de como ele funciona, aí são especificidades. O fato social é o direito. Né? Ou seja, como isso vai desembocar depois no judiciário, em situações específicas, não é isso que é o fato social. Né? O fato social é uma coisa que se dá ex ante, ou seja, é o sistema como um todo. É a correlação das pessoas com aquilo o que é certo e o que é errado. O ponto é, numa sociedade como a nossa, e aí, na verdade, o seu exemplo entra não como uma refutação, mas como uma coisa que é um reforço, né, da ideia de como o fato social funciona e de como ele serve a essa sociedade. Então, veja, numa sociedade em que ela é controlada por um grupo de pessoas que faz as leis com base no seu próprio interesse, veja que esse direito ele vai funcionar com base em qual interesse? Né? Nos interesses desses grupos. Eles vão criar as leis, eles vão fazer o sistema judiciário funcionar dessa forma. Então, o sistema funciona, e ele atende à sociedade como ela é. Não ao conjunto da sociedade, mas ele atende a uma sociedade que é estratificada e que ele é dominada por um grupo que impõe os seus valores e a sua vontade em relação ao resto. Por exemplo, numa sociedade feudal,
em que ela era completamente dominada por um grupo muito pequeno de pessoas, né, os nobres, era isso. Tudo que existia servia aos interesses desse grupo, dessas pessoas específicas. Imagina o que era um sistema judiciário dentro de um contexto de Europa feudal. Né? O nobre podia fazer tudo, ele expressa a vontade de Deus, a decisão de um nobre é a lei, ponto. Né? A gente vive uma espécie de variação disso, né, em que a lei serve ao propósito de poucos, mas são esses poucos os que mandam na gente. Deixa eu ver o que mais. Então vejam, o direito ele é um fato social, né? A maneira como ele funciona, né, é muito importante para definir qual que é a estrutura do tecido social e para a gente pensar se essa sociedade está bem estruturada de forma orgânica ou não. A gente pode pensar em exemplos muito diferentes dos nossos. Por exemplo, vamos pensar aqui em Suécia, Dinamarca, países da Escandinávia. Né? Nesses lugares em que o nível de corrupção é baixíssimo e o sistema jurídico, né, ou o direito, né, mais do que o sistema jurídico, o direito, ou seja, a educação típica que as pessoas possuem, o respeito básico que as pessoas têm, né, o jeito que os pais respeitam seus filhos e os filhos respeitam os pais, o jeito que as pessoas se comportam na rua, né, em relação umas às outras, respeito à lei de trânsito, respeito ao outro em geral. Numa sociedade que esse respeito, ou seja, que a ideia do direito, ela é altamente desenvolvida, vocês acham que o tecido social ele é mais forte, né? Ou ele é mais fraco? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então você tem ali uma condição em que você praticamente nem precisa mais de cadeia, né? Você não precisa de uma polícia repressiva, de uma polícia violenta. Você não precisa de cadeias como se elas fossem masmorras. Você vai ter cadeias que são verdadeiros hotéis comparado com os nossos padrões. E são mesmo, né? Você olhar as celas, eu até recomendo que vocês pesquisem como é que são as cadeias nesses lugares, né? Salas individuais, televisão, bonitinho, né? Acesso a um monte de coisa. É quase que um resort comparado com o padrão brasileiro. Num contexto como esse, os laços entre as pessoas dentro dessa sociedade, eles são muito mais fortes. Você nem precisa de repressão, né, por parte do Estado para que as pessoas obedeçam às leis. Né? A lógica do funcionamento social é muito mais forte. Ok? Então, toda essa explicação que o Emily Durkheim vai dar sobre a sociedade como um sistema, né, como uma máquina composta por partes. Cada uma dessas partes são os fatos sociais e tem uma função social muito relevante. Isso é muito importante para entender a ideia de direito numa sociedade. Então, é por isso que a gente está vendo a obra do Durkheim. A gente vai olhar ele a partir desse viés. Certo? Há outros elementos dentro da obra dele que a gente vai discutir na aula que vem, mas a gente encerra hoje com esses que dá para a gente entender um pouco a ideia de sistema jurídico, né, de um jeito mais apropriado. Eu vou passar um vídeo para vocês verem, para entender a ideia de conformidade social. A gente vai discutir um pouco dele na aula que vem e outros elementos na obra do Durkheim. Ele é um dos episódios daquela série chamada Black Mirror, que tem lá no Netflix. O episódio é Nose Dive, que é da Livre. Eu vou deixar depois na plataforma o nome, né, o cartaz lá para vocês verem certinho o que é. Muito fácil achar por aí, né, baixar sem problema. Ele é muito interessante mesmo. Então, eu peço para vocês assistirem, né, para todo mundo assistir, para a gente conversar um pouco sobre ele na aula que vem, para falar sobre a ideia de conformidade social e depois discutir outros elementos na obra do Durkheim. Ok? Tudo certo? Então é isso, pessoal. É o que nós tínhamos para hoje. Até sexta-feira, ok? Tchau, tchau. Um abraço.